A tocante foto da faxineira no quarto do milionário que transformou tudo em 3 dias. Maria era uma mulher de 35 anos com um sorriso que iluminava até os dias mais nublados da comunidade onde vivia. Mãe dedicada de 2 filhos, seu coração batia forte por eles, na esperança de que pudessem um dia ter um futuro brilhante, longe das dificuldades que marcaram sua própria infância. Ela acordava antes do sol nascer, as mãos calejadas de tanto trabalho, mas sempre disposta a sorrir. A vida não era fácil e os desafios a cercavam, mas suas lembranças simples, como as brincadeiras no quintal e os almoços em família, eram sua fonte de força. Um dia, ao voltar da rotina de faxina em uma escola, recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Uma renomada empresa de limpeza a contratou para cuidar do apartamento de Bruno, um milionário recluso. Maria nunca tinha pisado em um lugar tão luxuoso. Ao entrar, seus olhos se arregalaram com a opulência, móveis de design, obras de arte que pareciam gritar em silêncio e uma vista espetacular da cidade. Mas entre os brilhos e dourados, algo parecia faltar. Bruno era um homem solitário, escondido atrás de muros que ele mesmo construíra. Enquanto arrumava o quarto, Maria encontrou uma foto emoldurada na mesa de cabeceira. Era uma imagem de um casal feliz, sorrisos largos e corações cheios. Ao olhar para os olhos de Bruno, Maria enxergou uma dor profunda. A expressão que ele carregava falava das lutas que poucos conheciam. A conexão instantânea fez seu coração acelerar. A lembrança de sua própria busca por amor e aceitação a fez lembrar que, para muitos, o verdadeiro tesouro é a família. Nos dias seguintes, à medida que limpava o apartamento, Maria sentiu uma intuição poderosa de que deveria se aproximar de Bruno. Em uma conversa casual, ela retratou a importância de valorizar os laços que formamos. Para sua surpresa, Bruno começou a falar sobre suas inseguranças, revelando uma vulnerabilidade que ele havia ocultado por anos. Em suas palavras, Maria percebeu a semelhança, a busca por conexão, por alguém que o compreendesse. As barreiras da classe social começaram a se dissipar, criando um espaço seguro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme as conversas se tornavam mais profundas, Maria notou que Bruno estava se abrindo de uma maneira que nunca imaginou. As memórias de amor e perda começaram a emergir das sombras, desafiando as paredes frias do apartamento. Mas, em um momento decisivo, Maria se deparou com uma revelação devastadora sobre o passado de Bruno. Como deveria agir? Confrontá-lo sobre isso poderia significar perder a luz que começava a brilhar em seu coração. Maria se viu em uma encruzilhada. Até onde você iria para curar um coração quebrado? O que essa história reservava a seguir deixaria todos em suspense, esperando pela resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. Maria acordou naquela manhã com o coração em um misto de expectativa e apreensão. O dia prometia ser difícil. A revelação do passado de Bruno estava presa em sua mente como uma teia intrincada, com cada fio representando um medo e uma esperança. Ela se perguntava até onde estava disposta a ir para ajudar aquele homem, que a cada dia se tornava mais do que um simples patrão. Após deixar os filhos na escola, Maria foi para o apartamento de Bruno. A opulência ainda a impressionava, mas agora havia algo mais: emoção. Ao entrar, ele a aguardava, sentado no sofá, a expressão cerrada e os olhos distantes. Ela sentiu o clima pesado no ar e, antes que pudesse pensar, ela se dirigiu até ele. "Bruno, eu acho que precisamos conversar", disse ela, a voz tremendo um pouco, mas cheia de determinação. Ela não podia ignorar o que havia aprendido sobre o homem por trás da fortuna. Bruno a olhou e, por um momento, o silêncio caiu entre eles. Sua expressão mostrava que ele entendia o que estava por vir. Maria respirou fundo e decidiu que era hora de dar a ele a oportunidade de se abrir. "Eu sei que você carrega muitas memórias", começou, "e não precisa manter tudo dentro de si. Às vezes, dividir a dor pode aliviar o peso.
As palavras de Maria pareciam acender uma fagulha no olhar de Bruno. Ele hesitou, então começou a falar. Quando eu tinha a minha família, a vida era cheia de luz. Mas um acidente me levou a eles. Eu me fechei, como se estivesse me protegendo do mundo. Agora, o silêncio me incomoda. Maria ouvira com atenção cada palavra, seu coração apertado. Ela se lembrava de quando também havia perdido muito em sua vida. As dificuldades, os desafios, tudo que ela enfrentara e superara para cuidar dos filhos. Eu sinto muito por você, Bruno. Perder alguém é uma dor insuportável, falou, seu olhar transmitindo empatia. Mas você ainda está aqui, e eu tenho certeza de que eles gostariam que você vivesse plenamente. Ele a olhou nos olhos, a vulnerabilidade em seu rosto era palpável. Ele não estava mais apenas um milionário recluso. Ele era um homem, quebrado, como tantos outros, lutando para encontrar o caminho de volta à luz. Você realmente acredita que eu posso ser feliz de novo? Perguntou ele com uma voz quase sussurrante. Sim, respondeu Maria com firmeza, porque a felicidade não vem de fora, mas de tudo que você constrói dentro. A presença dos que amamos nunca desaparece de verdade. Eles sempre estarão com você, se você permitir que isso aconteça. Bruno estava atordoado. Mas algo dentro dele começou a mexer. Era uma ideia nova, um amanhecer que ele não imaginava ser possível. As barreiras que ele tão arduamente construíra estavam começando a desmoronar diante da vulnerabilidade e da sinceridade de Maria. Nesse momento, Maria sentiu a necessidade de revelar mais sobre si mesma, sua luta, suas esperanças, seus filhos, o amor que ela dedicava a eles. Ela queria que Bruno entendesse que as dores eram parte da jornada, mas não o fim do caminho. Com um gesto, ela pegou a mão dele. Vamos trabalhar juntos para que a vida possa ser diferente. O passado não precisa definir seu futuro. Confie em si mesmo e em nós. Entre um sorriso tímido e lágrimas reprimidas, Bruno começou a responder, mas antes que pudesse formular as palavras, o som de um telefone interrompeu o momento. O olhar de Bruno escureceu ao ver o nome na tela. Ele hesitou, sabendo que aquela chamada poderia representar tanto. Maria percebeu a mudança na energia e sentiu seu coração acelerar. O telefonema poderia mudar tudo, inclusive a conexão ali forjada. E agora? O que Bruno faria? Será que ele conseguiria abrir mão do passado e aceitar o que a vida estava lhe oferecendo? A pressão do momento criava um novo rumo na história deles, e a tensão no ar era palpável. Maria mal poderia imaginar como tudo poderia mudar em instantes. As vidas entrelaçadas se tornavam um labirinto de possibilidades. E o que aquela ligação reservaria? Uma confirmação do passado de Bruno, ou talvez uma nova chance de redenção? Bruno olhou fixamente para o celular que vibrava em suas mãos, a tela iluminada com um nome que o fazia sentir um nó no estômago. A própria ideia de atender parecia afastá-lo do pouco progresso emocional que fizera nas últimas horas. Ele respirou fundo, lutando contra a mão que tremia ao apertar o botão de rejeitar. Maria, ao seu lado, sentiu a tensão no ar e, por um instante, pensou que uma escolha errada poderia desmanchar tudo o que estavam começando a construir. Você não vai atender? Perguntou ela, a voz suave, mas tamanha vulnerabilidade que sentia por ele a fazia parecer mais firme. Não sei se quero, respondeu ele, a voz perdida entre a dúvida e a determinação. O silêncio, agora mais pesado, pairou entre eles como uma nuvem carregada. Maria sabia que aquele telefonema trazia consigo fantasmas do passado que Bruno lutava para esquecer. Às vezes, o que evitamos pode ser o que precisamos enfrentar, Maria disse, encorajando-o. O passado pode doer, mas também pode libertar. O que seus filhos iriam querer que você fizesse? A menção das crianças fez o peito de Bruno arder. Ele pensou em como elas o olhavam, como precisavam dele. A conexão que ele tinha com Maria, mesmo que ainda recente, começava a despertar uma nova esperança, uma luz que lhe parecia tão distante. Ele se virou para ela e encontrou seus olhos, firmes e acolhedores. Algo dentro dele finalmente cedeu. Você tem razão. O tom de sua voz era mais forte agora. Ele se levantou, o telefone ainda em suas mãos. Com um movimento decidido, atendeu a chamada. Alô? Sua voz foi carregada de uma firmeza que ele não sentia há muito tempo.
Do outro lado, uma voz soou, mas Bruno mal conseguia ouvir. As palavras começaram a se misturar a pensamentos e lembranças. Ele estava relutante, mas ao mesmo tempo, parte dele queria saber o que estava por vir. Maria observou, seu coração acelerado, como se estivesse vivendo aquele momento ao lado dele. Ela sentia a mudança, uma transformação lentamente se desenrolando como a luz ao amanhecer. As palavras do interlocutor pareciam despejar uma carga de informações, mas o rosto de Bruno estava impassível. Sim, eu entendo. Ainda estou disposto a ouvir. Quando? Inteligência patrimonial? Claro. Cada palavra que saía de sua boca era um passo para soltar os grilhões que o aprisionavam à dor. Ele olhou para Maria, e os olhos dela perguntavam sem palavras: "O que você vai fazer agora?" Assim que a ligação terminou, Bruno suspirou fundo, olhando para Maria como se tivessem compartilhado uma batalha. "Eu tenho que me encontrar com eles. Eles têm algo sobre o acidente, algo que eu não sabia." O peso da frase caiu entre eles. O que seria essa informação? O que realmente acontecera naquele dia fatídico que mudara sua vida para sempre? Maria sentiu sua respiração suspensa. Aquele era um divisor de águas. Seria um caminho que levaria Bruno a uma verdade que ele jamais quisera enxergar? Ou seria uma nova chance para a longa caminhada da cura? Um misto de esperança a envolvia. "Eu vou com você", disse Maria, decidida. "Você não precisa enfrentar isso sozinho." Bruno hesitou por um momento, mas seu olhar encontrou coragem nos olhos dela. Era como se Maria, com sua luz, trouxesse consigo uma força que ele pensou ter perdido para sempre. Eles estavam prontos. Uma nova jornada os aguardava. E conforme Bruno olhava para a porta, imaginando o que existia além dela, um pensamento ecoava em sua mente. E se eu descobrir a verdade? E tudo mudar de novo? A conexão que ambos estavam construindo tornava-se mais profunda a cada instante, entrelaçando seus destinos de maneiras que nem eles podiam compreender completamente. Um passo adiante poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Bruno e Maria deixaram a casa, ambos cercados por um imenso mar de incertezas. O caminho até o escritório da inteligência patrimonial parecia mais longo do que o habitual, como se cada minuto carregasse o peso das perguntas não respondidas. Bruno segurava a mão de Maria com firmeza, um gesto que o reconfortava. Ele precisava daquela conexão para enfrentar o que estava por vir. Enquanto caminhavam, a mente de Bruno estava um turbilhão. Ele pensava nas crianças, nas risadas que uma vez preenchiam sua casa e na dor que sustentava sua existência. Como ele havia conseguido se deixar levar pela vida sem realmente viver? Cada passo era um lembrete de que ele tinha uma escolha a fazer. A verdade que aguardava do outro lado daquela porta poderia ser a chave para seu futuro ou o peso que o afundaria ainda mais. Ao chegarem ao prédio, uma moderna construção de vidro e aço, o coração dele disparou. Maria percebeu e olhou para Bruno, seus olhos transmitindo apoio silencioso. "Vamos juntos", disse ela, apertando levemente sua mão. A segurança que sentia na presença dela era como um bálsamo curativo, embora a realidade à sua frente parecesse beirar a agonia. Entraram no elevador e Bruno pressionou o botão do andar despretensioso. Cada andar parecia um novo capítulo, e ele mal podia imaginar o que estava prestes a ler. Os instantes de silêncio entre eles eram preenchidos por um misto de emoções, medo, esperança e uma pitada de determinação. Quando as portas se abriram, Bruno respirou fundo, decidiu que não retrataria mais. No escritório, foram recebidos por um homem de meia-idade, com um olhar sério e um tom absolutamente profissional. "Bruno, correto? Agradecemos por ter vindo tão rapidamente. Temos informações importantes a discutir sobre o acidente envolvendo sua família." Aquelas palavras ecoaram no peito de Bruno como um sino, trazendo à tona uma onda repentina de lembranças. "Estamos aqui para entender tudo", disse Maria, sua voz firme ao lado de Bruno. Ele teve vontade de levantar e sair dali. A expectativa do que ouviria era quase insuportável, mas as palavras dela foram o incentivo que precisava. O homem gesticulou em direção a uma mesa, onde papéis estavam espalhados.
A conversa fluiu e Bruno começou a absorver as informações, testemunhos, imagens e até um pequeno vídeo que revelava detalhes que ele desconhecia. Com cada nova revelação, Bruno sentia que a dor do passado se entrelaçava à indiscutível e crescente esperança de que as falhas, na verdade, poderiam agora ser reparadas. Um dos documentos tinha a foto de um carro e Bruno franziu a testa. Eu não reconheço esse veículo. A voz dele parecia distante, como se tivesse sido puxado para outra dimensão. O carro foi avistado na cena do acidente. Ele pertence a uma pessoa que, ao que tudo indica, estava presente no local. Precisamos estabelecer o que essa pessoa sabe. A tensão na sala aumentou e Bruno sentiu que um novo peso havia surgido sobre seus ombros. Você está dizendo que alguém estava lá o tempo todo? Ele perguntou, quase sem acreditar. Sim, e essa é apenas a ponta do iceberg, Bruno. Há muito mais que precisa ser revelado. Neste momento, o que parecia ser um fio de esperança tornava-se uma complexa teia de incertezas. O que significava isso para sua vida, para a vida de suas filhas? As verdades que estavam prestes a se desdobrar poderiam ser a luz que ele tanto procurou ou aterrá-lo ainda mais em um abismo de dor. O olhar de Maria, fixo em Bruno, lhe dizia que, independentemente da verdade a ser revelada, eles estariam juntos. Mas ele não pôde deixar de sentir um aperto no coração quando pensou: e se o que eu descobrir não for o que eu espero? No fundo, uma pergunta batia forte em sua mente, enquanto ele encarava o futuro incerto. Quais segredos ainda estavam escondidos, aguardando para serem revelados? Bruno se permitiu engolir a saliva seca em sua garganta. Sentia o peso do olhar do homem à sua frente, suas palavras reverberando como um eco dentro de sua mente. Ele tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia não se encaixar. A ideia de que alguém poderia ter presenciado tudo e que esse alguém estava por trás daquelas palavras frias e calculistas era inquietante. Maria, percebendo a confusão e o receio que dominavam Bruno, inclinou-se levemente para a frente. Qual é o próximo passo? Sua voz, embora firme, estava carregada de ansiedade. O homem na mesa, que se apresentou como Dr. Almeida, assentiu antes de responder. Precisamos localizar essa pessoa. O carro é um indício, mas não podemos parar por aí. Se pudermos encontrar quem estava dirigindo, poderemos entender melhor o que aconteceu. Ele fez uma pausa, observando as reações do casal. No fundo, Bruno desejava que essas palavras trouxessem conforto. Mas a verdade era que a ideia de uma pista e a possibilidade de novas descobertas aumentavam apenas sua angústia. Vocês estão prontos para isso? Dr. Almeida continuou. Correr atrás da verdade pode ser um caminho doloroso e complicado. Bruno olhou para Maria, que lhe fez um sinal encorajador. Aquela conexão entre eles, tão forte e presente, parecia dar-lhe coragem. Estamos prontos, ele afirmou, com a voz um pouco mais firme do que antes. Por nossas filhas, por elas. A cada palavra que dizia, uma nova onda de determinação crescia dentro dele. Ele não sabia ao certo como, mas naquele momento fez uma promessa a si mesmo. Ele encontraria a verdade, não importava o que custasse. Bom, disse Dr. Almeida, pegando um bloco de notas. Começaremos a investigar este carro. Vou contactá-los assim que tivermos novidades. O homem se levantou e estendeu a mão na direção de Bruno. A mão de Bruno encontrou a dele, e naquele toque havia um entendimento silencioso. Eles estavam em uma jornada que demandaria não apenas coragem, mas também esperança. Ao deixarem a sala, Maria entrelaçou seus dedos com os de Bruno e o guiou para fora do escritório, como se a própria ligação dele segurasse suas ansiedades. Uma vez no corredor, Bruno olhou para Maria. O que você acha que vamos descobrir? Perguntou com um misto de expectativa e inquietude. Não sei, mas precisamos nos preparar para o pior. Se a verdade trouxer dor, nós superaremos isso, juntos. Ela sorriu com leveza, embora os olhos mostrassem a profundidade do que estava em jogo. A conversa no elevador de volta para o estacionamento foi carregada de silêncios, pontuada apenas por pensamentos e preocupações. Bruno sentia sua mente trabalhar incessantemente, criando cenários que tiravam seu fôlego.
O que se destacava entre eles era a questão que parecia escrever sua própria história. Um acidente poderia ter segredos que, se revelados, mudariam tudo? Chegando ao carro, Bruno hesitou por um momento. E se o que descobrirmos não for apenas a verdade do acidente, mas algo muito maior, algo que pode mudar tudo para nós? Então enfrentaremos, assim como sempre fizemos, Maria respondeu, apertando sua mão. Estamos juntos nisso. Ao voltarem à rotina, uma sensação de inquietação ainda pairava no ar. Mas havia também um fio de esperança. Algo dentro de Bruno dizia que as respostas estavam mais próximas do que ele imaginava. E ao girar a chave na ignição, uma nova possibilidade se acendeu. No fundo, ele se perguntava se a verdade que buscava o levaria a uma conclusão, ou se, ao invés disso, iria abrir portas que ele nunca sonhara que fossem possíveis. O que mais poderia ter se perdido naquele dia fatídico? Quais outros segredos estavam à espreita, aguardando para serem descobertos? Bruno manteve os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava distante, mergulhada em pensamentos. O motor do carro roncava suavemente, mas seu coração pulsava a um ritmo acelerado. Cada curva do caminho parecia carregar o peso das incertezas que os aguardavam. Ele e Maria estavam juntos, sim, mas isso não diminuía a angústia teimosa que havia se instalado em seus peitos. Maria, ao seu lado, olhava pela janela, observando as casas se desfazerem à medida que passavam. Era como se cada uma delas contasse uma história que não conheciam. Uma história de vidas se cruzando, de segredos escondidos. Não apenas o deles, mas os de outros, que também lutavam contra suas batalhas diárias. Vamos nos concentrar no que podemos controlar, ela disse, sua voz suave cortando o silêncio pesado. Bruno sabia que ela tinha razão. Ele puxou o fôlego, tentando reunir as peças que faltavam nas lembranças daquele dia trágico. De repente, ele se lembrou de algo, um detalhe que parecia pequeno, mas poderia ser crucial. O carro, a cor, o modelo e, principalmente, a aproximação estranha com que passou por eles. Você se lembra, Maria? Havia no painel do carro um adesivo de uma equipe de futebol local. Poderíamos procurar por lá, ver se alguém viu algo, sugeriu, com uma nova chama de esperança surgindo em seus olhos. Ótima ideia, Maria respondeu, o queixando queixo carregado de um brilho de determinação. Se conseguirmos encontrar esse carro, poderemos entender muito mais sobre tudo isso. Assim que chegaram em casa, Bruno teve certeza do que precisava fazer. Era hora de investigar aquele adesivo. Ele não sabia ao certo o que a busca poderia revelar, mas em seu íntimo havia uma convicção de que cada pequeno passo contaria. De repente, o telefone tocou. O som vibrou pelo ar como um alerta que congelou o ambiente. Bruno olhou para Maria, que também arregalou os olhos. Pode ser Dr. Almeida, sussurrou, sua voz carregada de expectativa. Ele atendeu e a voz profunda do especialista permeou o ar. Bruno, temos uma pista. Precisamos conversar. Quando você pode vir até o meu escritório? Ah, pressão no peito de Bruno cresceu, mas era uma sensação diferente desta vez. Algo próximo de uma esperança emergente. Estamos a caminho, Bruno confirmou, já se movendo na direção da saída, a adrenalina correndo em suas veias. Enquanto dirigiam, o mundo exterior parecia se dissolver. Ele e Maria estavam focados em uma única missão, descobrir a verdade. Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação crescente começou a tomar forma. E se o que eles encontrassem mais tarde não fosse apenas a sabedoria que desejavam, mas algo muito maior e perturbador? Nesse ínterim, Maria se virou para ele. Bruno, e se a verdade nos levar a algo mais do que o acidente? E se realmente houver uma rede de pessoas envolvidas? A pergunta pairou no ar, e a resposta ressoou dentro deles como um eco de terror e determinação. Então enfrentaremos isso juntos, ele reafirmou, firmando sua mão na dela. Havia um peso nas palavras, uma certeza de que, não importa a gravidade, o amor e a parceria os guiariam. Ao chegarem na entrada do consultório, os nervos de Bruno estavam à flor da pele. Ele sabia que a próxima revelação poderia mudar tudo, não apenas para eles, mas para pessoas que nem mesmo conheciam. E enquanto cruzavam a porta, uma pergunta ainda pairava. Até onde a busca pela verdade poderia levá-los?
A resposta os aguardava, mas uma sombra de apreensão os seguia. O que mais estava por trás daquela história? Bruno empurrou a porta do consultório com um gesto hesitante. O cheiro de café fresco flutuava no ar, misturado ao perfume untado de papel e plástico que preenchia o ambiente. Dr. Almeida estava atrás de uma mesa, seus olhos sérios observando-os enquanto se acomodavam nas cadeiras. O silêncio que caiu sobre eles era denso como uma nuvem carregada de tempestade, respirando expectativa e ansiedade. Obrigado por virem tão rápido, o médico começou, sua voz grave quebrando o silêncio. O que eu vou compartilhar não é fácil de ouvir. Maria apertou a mão de Bruno, os dedos entrelaçados se tornando um símbolo silencioso de força. O olhar de Bruno encontrava-se fixo em Dr. Almeida, buscando qualquer pista no rosto do especialista. Depois do seu relato do que aconteceu, eu busquei informações sobre o acidente e consegui acessar algumas gravações de câmeras de segurança da área, Dr. Almeida disse, pausando para lhe dar um momento de respiro. Ele então puxou uma pasta grossa, cheia de papéis e imagens, e deixou-a abertas sobre a mesa. As imagens são inquietantes, continuou ele, virando uma folha. Na foto, estava o carro que Bruno e Maria tinham visto naquele dia fatídico, cercado por uma multidão de curiosos. Bruno sentiu um frio na espinha. Quem é? A pergunta escapuliu de seus lábios quase sem querer. É um ex-jogador de futebol, muito conhecido na região. Ele tem uma história secreta, e alguns dizem que suas ações não são sempre limpas. A polícia ou está investigando por ligações com o esquema de fraudes, Dr. Almeida explicou, cada palavra dele caindo como uma bomba na atmosfera já tensa. Maria, visivelmente perturbada, olhou para Bruno. Então, isso envolve mais do que um simples acidente, ela sussurrou, seu tom misturando medo e determinação. Exatamente, confirmou o médico. Há boatos de que ele também pode estar ligado a situações mais sombrias. O que quer que tenha acontecido naquele dia parece ser parte de uma rede maior do que vocês esperavam. Bruno sentiu a mão de Maria esfriar na sua, suas próprias inseguranças acumulando-se como um vendaval em seu interior. E se tivermos nos metido em algo perigoso? Ele estava começando a entender que a busca pela verdade estava, por sua vez, potencialmente mergulhando-os em um abismo bem mais profundo do que imaginavam. Dr. Almeida, então, mostrou uma segunda foto, uma imagem desfocada, mas que capturava o exato momento em que o carro passava pelo local do acidente. Observe o adesivo na janela, ele apontou. Pode ter uma ligação com uma equipe conhecida e, por consequência, com outras pessoas da comunidade. O coração de Bruno disparou novamente. Precisamos saber mais. Quem mais está envolvido? Esse é o problema, o médico respondeu, gravando o olhar de Bruno com peso. A linha entre o que é real e o que é suposição está se tornando cada vez mais difícil de distinguir. E há uma chance de que aqueles em quem confiamos possam não ser quem dizem ser. O peso das palavras pairou entre eles, um alerta sobre os perigos que podiam estar à espreita. O que parecia ser uma simples busca pela verdade, agora se tornava um jogo de xadrez contra forças que não conseguiam ver. Maria respirou fundo, sua determinação brilhando em seus olhos. Então, vamos descobrir a verdade, mesmo que isso signifique entrar em perigo. Bruno assentiu, sentindo uma mistura de medo e coragem borbulhar dentro dele. Eles estavam prontos para enfrentar essa jornada de incertezas. Enquanto saíam do consultório, a adrenalina pedia passagem, mas a pergunta ecoava em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir para desvendar essa verdade? Uma nova pista poderia aparecer a qualquer instante, mas quem mais estaria atento ao trail deles? O ar parecia mais pesado enquanto Bruno e Maria caminhavam lado a lado pelas ruas. Cada passo se transformava em uma batalha contra a incerteza. O olhar de Bruno percorria o asfalto, como se as fissuras e buracos na pavimentação fossem reflexos da confusão dentro de sua mente. Você acha que devemos contar isso para a polícia? Maria perguntou, sua voz quase sussurrada. Ela parecia hesitante, como se não quisesse dar vida a um pesadelo ainda mais profundo. Eu não sei, ele respondeu, sentindo o peso das palavras, como se estivessem revelando uma verdade dolorosa. Se esse cara é realmente envolvido em algo maior, será que eles vão nos proteger? Ou podem acabar nos colocando em perigo?
O medo de Bruno era palpável, porém a determinação de Maria era ainda mais. Precisamos encontrar respostas antes de tomar uma decisão. Se há algo obscuro por trás do acidente, não podemos ser apenas espectadores. Ela parou, firmando os pés no chão e olhou diretamente para os olhos de Bruno. Nós temos que agir. A ideia de mergulhar mais fundo nesse mistério parecia tanto uma armadilha quanto uma opção. Então, o que sugere? Precisamos descobrir até onde isso vai. Bruno sentiu o coração pulsar com um misto de excitação e apreensão. Vou procurar informações sobre o adesivo, disse Maria, puxando o celular da bolsa. Precisamos saber mais sobre a equipe ou qualquer vínculo que esse ex-jogador tenha com pessoas ao nosso redor. Antes que Bruno pudesse responder, o telefone de Maria vibrou. Ela olhou a tela, sua expressão mudando rapidamente de curiosidade para preocupação. É minha mãe, murmurou. Ela atendeu, baixando o tom de voz. Oi, mãe, estou bem. Bruno se afastou um pouco, dando espaço para a conversa. Ele observou a movimentação da cidade, o barulho dos carros e as pessoas passando. Um sentimento de angústia começou a se instalar ao perceber que tudo ao seu redor continuava normalmente. Como se nada de grave estivesse acontecendo, enquanto sua vida estava prestes a se transformar. A voz de Maria ficou mais baixa e tensa. Mãe, agora não é a hora. Bruno voltou a olhar para ela, notando como sua expressão se tornava um misto de preocupação e frustração. Ele não conseguiu evitar de se perguntar se algo a incomodava além do que estavam enfrentando. Dando fim à ligação, Maria respirou fundo. Ela está preocupada com você. Quer que eu te leve para casa, mas não posso. Seus olhos brilhavam com um desejo de lutar, mas havia também o peso da responsabilidade. Não posso voltar agora. Acredito que estamos seguindo a direção certa, disse Bruno, tomando a decisão que ecoava em seu coração. Juntos, eles decidiram se encontrar com alguns amigos do passado, pessoas que poderiam saber mais sobre o ex-jogador e seus possíveis envolvimentos. Queria acreditar que ali poderia estar uma pista crucial em suas mãos. Durante a conversa, Maria sugeriu uma visita a um antigo colega da equipe de futebol, que podia ter informações sobre os integrantes daquela rede. Mas, ao mesmo tempo, Bruno não conseguia deixar de se preocupar com os riscos disso. No trajeto, suas mentes estavam girando em torno de uma única pergunta. E se tornassem alvos? Ao chegarem na casa de um conhecido, algo inesperado capturou sua atenção. Os carros estacionados na calçada. Um reconhecimento instantâneo gelou o sangue de Bruno. Um dos veículos era o mesmo da gravação do acidente. O que está acontecendo aqui? Ele murmurou, já percebendo que o que se desenrolaria em seguida poderia mudar tudo. Maria também notou e seus olhos se arregalaram. Precisamos ir embora, agora! Mas era tarde demais. A porta se abriu e uma figura familiar apareceu, congelando-os no lugar. Vocês não deveriam estar aqui. A voz do homem ecoou, um misto de raiva e surpresa. Bruno e Maria trocaram um olhar de medo. O jogo da verdade estava prestes a se intensificar. Quem mais estaria jogando? O homem à porta era Pedro, um amigo de longa data de Bruno, mas seu olhar estava carregado de tensão. As feições tranquilas que costumava ter agora estavam endurecidas. Ele parecia estar lutando com uma batalha interna, e um arrepio percorreu a espinha de Bruno. Pedro, o que está acontecendo? Maria perguntou, o tom de preocupação tingindo sua voz. Pedro hesitou, seu olhar flutuando entre os dois, como se pesasse as consequências de abrir a boca. Não é seguro aqui. Vocês não deviam ter vindo. As palavras de Pedro pareceram ecoar em um silêncio ensurdecedor. Bruno sentiu seu coração acelerar. O que ele não estava dizendo? A intuição estava gritando que estavam prestes a entrar em algo muito maior do que um simples acidente. Por favor, entre, Pedro finalmente disse, gesticulando para que se aproximassem. A escuridão da casa parecia convidativa e intimidadora ao mesmo tempo. Eles trocaram olhares, sabendo que estavam em um beco sem saída, mas a curiosidade os empurrava. Assim que entraram, Pedro fechou a porta rapidamente, como se quisesse se proteger de olhares indesejados. Escutem, eu sei sobre o acidente. Conheço aquele cara. Ele está envolvido em algo que vai além do que vocês imaginam. Bruno sentiu um nó apertar na garganta. O que quer dizer com isso?
Pedro respirou fundo, sua expressão se suavizando. Nós temos que agir. Existe um grupo que está em cima de toda essa situação. E se eles perceberem que vocês estão se metendo no meio disso, pode ser perigoso. Maria interveio, seus olhos intensos. Precisamos de informações. Ele pode estar ligado ao adesivo. O que você sabe? Pedro hesitou, olhando pela janela como se temesse ser observado. Não é fácil. Eles são muito discretos. Mas escute, algumas pessoas ao nosso redor podem saber mais do que aparentam. Temos que ser cuidadosos. Enquanto ele falava, Bruno notou uma mesa jogada no canto, coberta por papéis amarelados e fotos. Uma delas fez seu coração disparar. Era uma imagem do ex-jogador, mas agora, ao lado dele, havia outros rostos. Um em particular chamou sua atenção. Bruno reconheceu aquele homem, mas em um contexto diferente. "Ei, é esse cara!" Bruno exclamou, segurando a foto com força. "Ele estava no carro." A expressão de Pedro mudou bruscamente. "O que você sabe dele?" Antes que Bruno pudesse responder, os sons de um carro parando na frente da casa cortaram o ar. Um frio percorreu sua coluna. "O que é isso?" sussurrou Maria, seus olhos se arregalando. "Eu não sei, mas temos que nos esconder," Pedro disse, puxando os dois para um corredor escuro. O trio se encolheu atrás de uma porta. O silêncio era quase palpável. Bruno sentia seu coração bater tão alto que parecia que todos poderiam ouvir. E se fossem descobertos? E se fosse tarde demais? A batida na porta foi abrupta e autoritária. Vozes masculinas começaram a chamar, com um tom ameaçador. A adrenalina tomou conta de Bruno. Ele não conseguia ficar parado. Cada músculo seu pedia uma ação. "Vocês acham que deveriam estar aqui?" A voz fria e imponente parecia cortar através da tensão do ar. Pedro lançou um olhar preocupado para Bruno e Maria. "Eles estão atrás de vocês." Bruno, sentindo a pressão aumentar, respirou fundo e fez uma decisão arriscada. "Temos que sair. Vamos com você, Pedro. Precisamos descobrir a verdade e acabar com isso de uma vez." Pedro balançou a cabeça, visivelmente relutante. "Mas, e se a verdade for mais perigosa do que imaginamos?" A pergunta pairou no ar, provocando um silêncio denso. O que eles iriam descobrir na busca pela verdade? E a que custo? A porta se abriu mais uma vez, revelando uma sombra ameaçadora do outro lado. A coragem de Bruno e Maria seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? O coração de Bruno disparou enquanto ele e Maria trocavam olhares apreensivos. A presença ameaçadora à porta parecia uma manifestação de todos os medos que haviam guardado, e agora estavam prestes a ser confrontados. O ambiente ao redor tornou-se uma tensão palpável, quase sufocante. "Precisamos de uma saída", sussurrou Maria, seu olhar determinado. Bruno assentiu, sentindo aquele impulso de lutar pela verdade que tinha se tornado tão essencial. A vida dele, a vida das filhas, tudo estava em jogo. "Pedro, temos que agir rápido. Você tem uma rota de fuga?" perguntou Bruno, sua voz carregada de urgência. "Sim, mas não podemos fazer isso sem um plano. Precisamos ser discretos. Se esses caras estão aqui, pode ser que eles já saibam que estamos atrás deles", respondeu Pedro, mas sua hesitação era evidente. Um novo som ecoou pela porta, a batida mais forte, agora acompanhada por vozes que exigiam que os ocupantes se identificassem. Bruno sentiu a adrenalina fluir. "Esse não é o momento de hesitar. Precisamos descobrir até onde essa história vai." "Certo, sigam-me e fiquem em silêncio", disse Pedro, acelerando o passo para um corredor que parecia levar a uma saída lateral. Eles se moveram em uníssono, cada passo silencioso e rápido, como se a própria casa estivesse cientes do que estava acontecendo. Ao alcançar o final do corredor, Pedro abriu uma porta que levava a um pequeno quintal coberto de vegetação. O cenário tinha uma aparência familiar e a liberdade parecia tão próxima, mas o medo ainda pairava, como um pássaro de mau agouro. "Aqui, esse caminho nos levará para fora de vista", disse ele. Assim que saíram, Bruno olhou para trás e notou que a sombra na porta tinha desaparecido. "Vamos rápido", Maria exclamou, e eles se movimentaram acelerando o passo na direção do beco que levava à rua. Quando finalmente chegaram à segurança do espaço aberto, eles pararam para recuperar o fôlego. A luz do sol atingia seus rostos e por um breve momento parecia que estavam livres, mas em suas mentes a questão importante permanecia. Qual seria o próximo passo? "E agora, precisamos descobrir quem são esses indivíduos", Maria disse, seu olhar atento buscando respostas na expressão de Bruno. "Vamos até a praça central.
Lá podemos encontrar pessoas que conhecem mais sobre o ex-jogador e suas conexões. Precisamos saber quem são os aliados e quem pode nos proteger, sugeriu Bruno. Enquanto caminhavam pela cidade, a consciência das interações humanas ao seu redor se tornava mais palpável. Cada pessoa poderia ser um amigo ou um inimigo. A vida cotidiana impassível contrastava com a tempestade emocional que se desenrolava em seus corações. A praça estava cheia, e Maria imediatamente se lembrou de um antigo conhecido da época de escola, que sempre mostrara solidariedade e tinha laços com os atletas locais. Vamos procurar por Tiago, ele pode nos ajudar. A expressão de Bruno refletia a esperança que se espalhava. Ótima ideia, se alguém souber, será ele. Ao avistarem Tiago em uma das barracas do mercado, a ansiedade começou a dissipar, como se o próprio ato de se aproximar deixasse tudo mais claro. Tiago era sorridente e carismático, rapidamente reconhecendo Bruno e Maria. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Tiago, precisamos conversar, é urgente", disse Maria, preocupada de que o tempo estivesse contra eles. Os três encontraram um lugar mais reservado e Bruno começou a expor a situação. A cada frase, a tensão aumentava, mas também a determinação. Tiago escutava atentamente, seu semblante mudando à medida que a história se desenrolava. "Vocês estão em um território arriscado", ele disse finalmente, sua voz baixa. "Mas se vocês estão buscando a verdade, eu posso ajudar. Soube de algumas movimentações estranhas no time que podem estar ligadas a esse acidente. Essas pessoas são perigosas e penso que podem estar envolvendo outros em suas atividades. Precisamos de nomes, qualquer coisa que você puder nos fornecer", Bruno implorou, sua voz faltando sobressalto. Tiago hesitou enquanto processava as informações, então murmurou: "Vou tentar juntar algumas informações. Se o que você diz é verdade, não é apenas um acidente, é uma rede secreta. O ex-jogador era apenas uma peça nesse jogo." O telefone de Tiago vibrou. Ele olhou para a tela, o rosto pálido. "Desculpe, preciso atender isso", disse ele, afastando-se. Enquanto isso, Bruno e Maria trocaram olhares, o peso da situação se acumulando. Se as coisas ficarem mais complicadas, Tiago pode ser uma ligação crucial para conseguirmos ajuda. "Precisamos ser rápidos", Maria aconselhou. Bruno assentiu, já visualizando um cenário onde tudo poderia finalmente se esclarecer. Após Tiago encerrar a chamada, ele voltou. "Há informações de que estão planejando uma reunião. Se encontrarmos essa reunião, pode ser a chance de expor tudo." Os três se uniram em um propósito, a busca pela verdade se tornando um grito silencioso que ecoava por suas almas. O caminho estava repleto de incertezas, mas a determinação pulsava como um farol, iluminando a escuridão que o cercava. Assim que decidiram a próxima etapa, Bruno olhou para Maria. "Estamos prontos para isso, não estamos?" "Sim, vamos acabar com isso de uma vez por todas", ela disparou, sorrindo com coragem. E assim, em meio ao caos, a caminho do que se poderia tornar uma batalha decisiva, um sopro de esperança se fazia sentir. O que viria a seguir poderia mudar tudo, mas a conexão entre eles se tornara um porto seguro no meio da tempestade. Eles sabiam que, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer verdade que emergisse das sombras. E a verdade, no final, sempre se revela.